todas as vezes que você coloca a sua atenção ou o seu foco no problema, você deixará de cumprir princípios. E quando você deixa de cumprir princípios, você limita a ação de Deus na sua vida. Então, o que impede Deus de agir na sua vida? O fato de você não cumprir princípios. Mas você não cumpre princípios não é porque você não quer cumprir princípios, é porque talvez você colocou o seu foco, a sua atenção no problema. Você é pessimista quando você coloca o seu foco no problema. Então, se alguém pergunta, em que mundo vivemos? A sua resposta não pode ser sobre o problema. Mas existe problema? Claro que existe. Você vai encontrar um mundo cruel, você vai encontrar um mundo com problemas. Foca em quem? Na solução. Naquele que traz para você paz. Mas essa paz é uma paz que excede a todo e qualquer entendimento. E para você senti-la, você precisa abrir mão do entendimento. Então, quando você é muito racional, quando você é muito focado no problema, você deixa de cumprir princípios e deixa de receber a promessa. Porque toda promessa na Bíblia, antes de ser cumprida, antes de ser explicada, há um princípio. E esse princípio, ao ser cumprido por você, garante a promessa. Eu tenho para mim que promessa é uma garantia sobrenatural de que Deus vai fazer. Princípio é uma ação natural que precisa ser cumprida por você. Se você não vive as promessas, é porque provavelmente você não está cumprindo os princípios. Não limite o seu futuro pelas experiências do passado. Todas as vezes que você pensar em desistir, lembre-se dos motivos que te fizeram começar. Eu estou falando sobre relacionamento, projetos, negócios, trabalho, sonhos. Você começou por um motivo. Mas no meio do caminho, esse motivo parece que se perdeu. O sentido foi embora. E aí você pensa em desistir. E eu estou aconselhando que todas as vezes que você pensar em desistir, lembre-se daquilo que fez você começar. Só que aí vem a pergunta, o que me fez começar? O que faz alguém começar um projeto? Você está em um lugar e você iniciou um projeto para chegar em outro lugar. A gente vai chamar aquele outro lugar de meta, sonho, objetivo, tanto faz. O que fez você decidir iniciar o projeto que você ia pagar o preço para chegar lá? Vamos dar um exemplo de o que seria lá. Casar e permanecer casado. Educar filhos. Construir um negócio. Empreender. Arrumar um emprego. Estudar. Viajar. Mudar de cidade. Mudar de país. Mudar de estado. Mudar de condição física. Você decidiu entrar em ação para chegar lá. Para chegar lá, você vai ter que pagar o preço? Sim ou não? O que fez você começar? Você ainda não tem o que você quer. Mas o que fez você começar foi, anota aí, fé. Então todas as vezes que você pensar em desistir, lembre dos motivos que fez você começar. Lembre que quando você começou você teve fé, mas alguma coisa aconteceu e você perdeu a fé. O problema é que quando você perde a fé, seja temporariamente ou não, o seu cérebro foi programado para preservar energia a qualquer custo. O cérebro foi feito por Deus para isso. Então, quando há fé, o cérebro diz, gasta energia nisso, nós acreditamos nesse projeto. Mas quando você perde a fé, o seu cérebro diz assim, não gaste energia nesse projeto. E ele vai tentar fazer você parar. E ele tenta de 4 formas sequenciais. Então, se você começa um projeto e no meio do caminho você deixa de acreditar nele, seu cérebro manda para você um estímulo para interromper toda e qualquer ação que te leva para um lugar que um dia você acreditou que fazia sentido e hoje você não acredita mais. Primeira tentativa do cérebro fazer você parar, ele manda cansaço. Sabe aquela coisa que você fala assim, do nada eu tô cansado? Nada é do nada. Quando você começa aquele projeto, você decide gastar energia porque você teve fé. Alguma coisa aconteceu e talvez você perdeu por um momento a fé. Seu cérebro acha que você não pode mais gastar energia naquilo, mas você insiste. Ele manda para você cansaço. Nada é do nada. Esse cansaço não veio do nada, veio porque você perdeu
a fé. E se você insistir em continuar naquilo que você não acredita, seu cérebro manda distrações. Você deixa de ficar cansado e agora você fica distraído. Deixa eu te dar um exemplo. Você decidiu casar e decidiu permanecer casado. Você assumiu esse compromisso na frente de pessoas. De repente houve um conflito no casamento, você não resolveu esse conflito, você perdeu a fé temporariamente naquele projeto, casamento. Primeiro agora você fala, tá na hora de ir para casa, tô terminando o expediente, eu vou para casa, vou estar com a minha esposa. Já dá uma sensação de que é cansaço. Renova a sua fé que o cansaço vai embora. Só que você insistiu em permanecer casado sem renovar a fé, o cansaço passou, veio a distração. O que é a distração? O cérebro começa a considerar possibilidades que não deveriam existir. Vocês estão entendendo? Tudo porque você perdeu a fé. Se você não renovar a sua fé e permanecer no projeto que um dia você acreditou e não acredita mais, e o cérebro já mandou cansaço e distração e você não parou, o cérebro agora manda dores físicas. Do nada começa a doer. Vou te falar onde é que vai doer. Lombar, ombro, pescoço. Principalmente. Dores musculares. Do nada. Tá doendo. O que o cérebro está tentando fazer? Fazer você parar de gastar energia em um projeto que não faz mais sentido. Gente, Deus é fantástico. Ele quer que você vença na vida. Mas você precisa de quê? De fé. E quando você coloca o foco no problema, você perde a fé, você passa a ser uma pessoa pessimista. E se eu perguntar para você em que mundo vivemos, você vai falar, um mundo terrível, cada dia é pior, nos dias de hoje está difícil educar filhos, no dia de hoje está muito mais fácil educar filhos. Hoje você tem treinamentos online que te ensinam a ser pai, a ser mãe. Antes, o nosso ancestral não aprendia nem por pergaminho. Você começa um projeto, começa a gastar energia nesse projeto. Se você perder a fé, o seu cérebro tenta interromper a sua ação. Ele manda cansaço, distração. Se você permanecer sem fé, ele manda dores físicas. Se você insistir nesse projeto sem renovar a sua fé, seu cérebro manda dores emocionais. O quinto passo, se você permanecer em um projeto sem ter fé nele, é abrir mão da sua vida. Abrir mão da sua vida não é tirar a sua vida, é deixar de viver o melhor de Deus. Significa que as pessoas que estão no passo a passo do suicídio, chegam no quinto ponto, muitas estão vivas, não tiraram a sua vida, mas estão deixando de viver a perfeita vontade de Deus. Tudo porque perderam a sua fé, e Deus não te deu um cérebro para permanecer gastando energia naquilo que não faz mais sentido. Então, qual seria a solução? Renovar a fé. E tem uma chave preciosa para renovar a sua fé. Para mim, talvez a chave mais poderosa de todas. E a minha vida é baseada nisso. A chave que renova a sua fé de forma instantânea se chama generosidade. E eu, se fosse você, eu anotava no seu caderno. Só que generosidade não tem nada a ver com o quanto você dá, mas sim com o quanto você está disposto a abrir mão. Generosidade não tem a ver com acumular, tem a ver com distribuir, com entregar. Quando você doa, e doar é um princípio de riqueza, quando você entrega, você está dizendo para Deus, Deus, eu confio tanto que eu fiquei sem, porque sei que o Senhor é capaz de me fazer alguém que faz de novo. Quando você não entrega, você está dizendo, a minha confiança está naquilo que está comigo. E fé é colocar o pé, e Deus coloca o quê? O chão. Só que você às vezes está esperando o chão. Então, quando Ele te desafia e diz assim, assume um desafio, e é um desafio para a próxima geração, para os filhos dos seus filhos, onde eles vão crescer e receber a palavra de Deus. Ele está dizendo, venha aí um passo de fé, não é pelo que você tem, é pelo princípio que precisa ser cumprido por você. Isso é tão poderoso que isso funciona em todas as esferas. Cumpra princípios e Deus vai cumprir promessas. A generosidade aumenta a sua fé, diminui suas dores, suas distrações, seu cansaço, melhora suas emoções. É o remédio mais barato que existe. É o remédio que está mais acessível. Mas para isso você precisa de
atitude. E não é uma atitude de olhar para o problema e se enfocar nos princípios. Você tem que ter clareza do princípio. Você tem que decidir viver o princípio. E Deus vai cumprir a promessa. Não basta ser generoso, tem que fazer isso com vontade, com leveza. Tem que acreditar que é um princípio. A sua vida pode mudar, mas depende da sua atitude. É isso que justifica por que na Bíblia tem tantas promessas, mas nem todo mundo vive as promessas. Por quê? Porque não tem o quê? Atitude. Hoje é um dia de cumprir promessas, de cumprir princípios. Hoje é um dia de você viver o princípio. E o princípio que eu quero que você carregue, e eu vou terminar com essa palavra agora, é o princípio da generosidade. Não é o quanto você dá, é o quanto você está disposto a abrir mão. Lembre-se, a oração não elimina a ação. Essa ação é sua. Existe um exercício emocional que eu considero fundamental para quem quer crescer, para quem quer mudar de vida, para quem quer ter aquilo que propagou-se como quero ter qualidade de vida, que é saber mergulhar para dentro de si, para você entender como você está, qual é o seu momento, qual é a realidade de vida que você está enfrentando e ao mesmo tempo construindo. O Freud falou isso na percepção emocional. Ele disse assim: olhe para dentro, para as suas profundezas. Aprenda primeiro a se conhecer. Ou seja, você quer ser uma pessoa diferente, você não tem que ficar olhando primeiro para os outros. Você olha primeiro para você se conhecer. Aí você mergulha dentro de você. E o rei Davi falou a mesma coisa, mas na percepção espiritual. Salmo 139. Investiga minha vida, ó Deus. Descobre tudo ao meu respeito. Interroga-me, testa-me, e assim terás uma ideia clara de quem eu sou. Vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada, e então guia-me na estrada que conduz à vida eterna. Os dois estão falando a mesma coisa com mundos, percepções e linguagens diferentes. Mas o exercício é muito semelhante. É eu ter coragem de me enfrentar, de saber quem eu sou para eu poder enfrentar a vida. É eu ter coragem de olhar para os meus lados mais sombrios, ter coragem de abrir algumas gavetas que há muito tempo eu fechei, até porque eu não quero lidar com as coisas que estão ali dentro. E eu gosto sempre de dizer, fechar algumas gavetas e não lidar com elas por um tempo, tudo bem. O que você não pode é passar a vida fugindo dessa gaveta. É passar a vida não querendo abrir algumas coisas, porque talvez a tua salvação, o teu alívio, a tua mudança de vida, a tua esperança esteja exatamente nessa portinha que você não está querendo abrir. Existem duas coisas que a gente precisa trabalhar muito no nosso dia a dia e que elas são extremamente difíceis. Algumas pessoas vão ter dificuldade de fazer as duas coisas, algumas pessoas com uma, outras pessoas com outra. Porque o que nós precisamos ter na nossa vida para mudar o nosso dia a dia e a nossa percepção com a vida? Duas coisinhas que talvez você já escutou muito, pelo menos uma eu sei que você já escutou. Você precisa trabalhar a sua autoestima e a sua autocrítica. Essas duas posturas emocionais, elas precisam existir em nós, mas nunca isoladas. Nunca sozinha. Ninguém pode ter só autoestima e ninguém pode ter só autocrítica. Por quê? Porque autoestima sem autocrítica, você corre o risco de se tornar uma pessoa insuportável. Porque com a autoestima, o que você vai fazer? Você vai trabalhar suas virtudes. Aquilo em que você já é boa, aquilo que você é bom, aquilo que você diz, não, isso aqui é uma área da vida que eu dou conta e eu sei muito bem fazer. E você vai trabalhando então a sua autoestima e uma hora você pode se perder dentro da sua arrogância, porque ela pode virar arrogância. Então você não pode ter só autoestima. Assim como você não pode ter só autocrítica. Por quê? Porque você pode correr o risco de se detonar. Porque ao invés de olhar suas virtudes, você vai olhar
seus defeitos, suas vulnerabilidades, suas inadequações, e aí você vai alimentando. Mas eu não consigo, eu não dou conta, eu sou inábil, eu sou frágil, eu não consigo. E aí você vai entrar num processo de, em vez de autocrítica, você cai na autodestruição. Então o que nós temos que ter? As duas coisas. Elas precisam ficar conversando a vida toda. A minha autoestima, porque eu preciso trabalhar isso, porque todo mundo tem que trabalhar a autoestima, porque todo mundo tem virtudes, todo mundo tem suas belezas. Assim como eu preciso trabalhar a minha autocrítica, porque todo mundo tem os seus defeitos, as suas características mais danosas, inclusive para os outros, e a gente precisa aceitar isso, enfrentar isso e trabalhar isso dentro da gente. Então é um exercício muito importante e ele é espiritual. Isso é Davi que nos ensina. E entre outros textos da Bíblia que vão dizer, olhe para dentro de você e aprenda a lidar com a complexidade do seu mundo interno. Porque de fato, esse universo aqui, que dentro de mim tem um universo de coisas, de sentimentos, de dores, de traumas, de feridas, de alegrias, de conquistas, de sucessos, de realizações, e eu preciso ficar a vida toda surfando nessas ondas, aprendendo a me distribuir para que eu não caia na arrogância e para que eu não me destrua. Porque isso não é o projeto de uma espiritualidade viva, mas sim de que conversando, colocando tudo isso para conversar, eu seja uma pessoa cada vez mais bonita, uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus, porque esse é o nosso grande alvo. Como você se vê? Como você se vê? Como que você se definiria hoje? Quais são as percepções que você tem a seu respeito? E eu sei que são perguntas que, para algumas pessoas, essa pergunta pode ser incômoda, porque talvez você tenha uma percepção negativa de si. E ficar de frente com uma pergunta tão simples pode ser algo extremamente pesado. E repito, eu acredito que a espiritualidade que nós, como comunidade, estamos construindo, ela tem que fazer essa pergunta, e caso a sua resposta seja dolorida, essa espiritualidade quer ajudar você a mudar a resposta. A você se tornar, inclusive, outra pessoa, para daqui a um tempo você poder fazer essa mesma pergunta e dar uma nova resposta. Porque você conseguiu mudar o seu comportamento, ou você conseguiu mudar a percepção que você tinha de você mesmo. Aqui entra a autoestima. É você saber se valorizar para responder isso. E aqui entra a autocrítica. É você saber se perceber para poder responder essa pergunta da melhor maneira possível. E eu preciso responder, sabe por quê? Porque geralmente a nossa autodefinição é definida pelos outros. A frase ela está de alguma maneira errada, né? Porque se a autodefinição ela é minha. Mas não, na construção da vida, a gente pega uma definição de nós mesmos que não foi a gente que construiu, foram os outros. A gente só foi absorvendo aquilo que foram falando da gente, foi falando, e uma hora eu me torno o quê? Aquilo que as pessoas disseram que eu sou. Principalmente no âmbito mais negativo, porque a gente sempre dá uma forcinha para as coisas mais negativas. Você cresceu ouvindo coisas talvez pesadas na história da tua vida, sentenças de que você não tem valor, de que você não serve para nada, de que você é fruto de uma transe irresponsável, de que você veio errada para o mundo, e você absorve isso e você aceita aquilo como a tua resposta. Aí eu pergunto para você, como você se vê? Eu me vejo uma pessoa que nunca dei certo na vida. E aí, de repente, você tem um monte de coisas legais que você já realizou na vida, mas a frase é o quê? Fruto de um pai insensível que foi embora, mas define você até hoje. Então não importa mais como esse pai te vê, a pergunta é como você se vê. O que você tem a dizer a seu respeito? Mas é que eu me vejo porque cresci numa casa, nós éramos muitos e ninguém se importava com ninguém, então eu me vejo como uma pessoa que não é vista no mundo. Então você está deixando toda a tua história definir como você se vê. E hoje o nosso exercício é não. Não é o que o teu pai que foi embora disse sobre você, não é o que o teu ex ou a tua ex falou na hora de ir embora, nas brigas que vocês tiveram. Não, é você. Qual é a resposta que você tem para dar a essa pergunta? Porque eu tenho que sim escutar algumas pessoas importantes. Quem são as pessoas importantes? Aí a gente elege algumas relevantes para nós, mas sabe qual é o perigo? Algumas pessoas importantes para nós não deveriam ser, porque pessoas importantes são quais? Aquelas que a gente importou. Daí vem o importante.
O problema é quem que você importou para dentro de você. E às vezes a gente importa pessoas que a gente deveria exportar. Olha, eu importei algumas pessoas, mas hoje eu vou mandar de volta para o país de origem. 10 anos depois, não importa. Eu importei quem eu não deveria. Eu estou exportando você. E agora eu vou ser mais criterioso em quem eu vou importar. Porque essas pessoas são as importantes. Então aqui nós já temos um exercício muito grande, né? Para mergulhar dentro de si, para saber assim, quem que a gente importou? E aí a gente vai dar uma vasculhada, segundo Davi e o Freud, dentro da gente, para a gente se conhecer. A gente fala assim, mas não é possível que um infeliz desse está aqui dentro. E tá, porque a gente importou esse infeliz. Às vezes foi enfiado goela abaixo, mas a gente aceitou. Então eu tenho que talvez fazer um check-up para exportar alguns e importar uns novos, ou não. Você vai poder dizer assim, não, aqui dentro, tem só gente querida que me ama e eu escuto o que eles falam. Agora, veja bem, escutar não significa que você tem que entrar no trilho que essa pessoa está dizendo. Quer dizer que você tem que pegar o que ela falou, o que você falou, coloca isso para conversar, construa a tua vida. E aqui entra um exercício de autoestima que muita gente pode até confundir com arrogância. Mas a gente precisa entender que a acusação dos outros diz muito mais sobre eles do que sobre nós. Inclusive, um negocinho chamado inveja. E quantas histórias que talvez a gente escutaria aqui hoje, de que quando você levantou e falou, eu vou mudar de vida, alguém falou, você não. E talvez essa pessoa que falou, você não, é porque ela está morrendo de inveja da tua coragem. Ela está morrendo de inveja porque ela queria talvez ter essa parceria que você teve com Deus, de se valorizar e dizer, eu vou refazer a história da minha vida. Se vocês dessa família vão ficar de braços cruzados, aceitando essa vida medíocre, eu não. Porque eu entendi que eu tenho valor, que eu sou especial, que a minha história pode ter um rumo e um significado bonito, e que a partir de mim muitas coisas podem mudar. Isso mexe com o lado interno de todo mundo. Então, e o nome disso aqui é o que? Arrogância? Não, o nome disso é se sentir amado, se sentir especial, é ter autoestima, é olhar para dentro de si e falar assim, eu tenho valor, e se vocês acham que eu não tenho, Deus acha que eu tenho e isso basta. Porque quando um covarde me reprime, pode ser sinal de que eu estou num ótimo caminho. Porque quando um omisso zomba da minha decisão, eu posso continuar em paz, eu posso até cometer erros, mas o da omissão eu já superei. A mediocridade, a omissão e o descaso com a vida simbolizam, sabe o quê? A ausência de Deus. Logo, levantar e tentar significa que Deus está com você. Porque Deus está no lado oposto da omissão. Deus está no oposto da indiferença. Deus está no lado oposto das pessoas que estão de braços cruzados vendo a vida passar. Deus está de mãos dadas com aqueles que querem fazer a vida acontecer. Ele é por esses. Ele está com esses. E aí as coisas mudam. Ou seja, não defina a sua história pelos gritos que ainda ecoam dentro de você. E eu coloquei o ainda entre parênteses porque eu quero acreditar que uma hora vai acabar. Nós trazemos ecos da nossa infância, eu acredito muito nisso. Que as nossas experiências primeiras, tanto dessa vida aqui física como da nossa vida espiritual, elas marcam muito a gente. E algumas falas acompanham a gente a vida inteira. Mas eu não posso dar para essas falas o poder de me definir como ser humano. Aquilo que falaram para mim há 20 anos. Então fala, foi uma pessoa que falou. Aliás, onde é que está essa pessoa? Eu nem sei, mas a fala dela eu estou trazendo até hoje. E eu não posso definir a minha vida por esses ecos que ainda estão aqui dentro. Eu preciso aprender a diminuir o volume das pessoas. Diminuir tudo? Não, é que tem gente que está no volume 10, sabe? Aí você tem que pôr ele lá no 2. Aliás, tem uns que tem que mutar mesmo, mute. Acabou. Uns você deixa mais baixinho, porque é até importante falar, não, deixa eu ver. Deixa eu ver o que essa pessoa tem para dizer. De repente dá pra gente trocar uma ideia aqui, construir um outro caminho. Mas não são essas pessoas que tem que definir. Quer elas estejam do lado de fora, quer elas estejam do lado de dentro. E todos nós temos pessoas do lado de dentro. Por quê? Porque nós importamos pessoas. Nós importamos conceitos, frases e conteúdos. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E a minha segunda pergunta para você, a primeira foi como você se vê, a segunda é qual é o seu propósito? A vida está passando. E o que você está fazendo enquanto ela passa? O que você está deixando por aí no coração das pessoas? Quando você passa, você deixa um cheiro. Qual é? Autocrítica. Não é autodestruição.
é autocrítica. Eu passo pela vida das pessoas. O que eu deixo nelas? Qual o cheiro? Qual é a lembrança? Qual é a memória? Isso tem a ver com o meu propósito de vida. Para muitos, Golias era uma dor, um sofrimento. Para Davi foi um propósito. E não é o Golias enquanto figura metafórica, mítica, seja lá como você quiser enxergar. É o Golias enquanto uma realidade de vida. Enquanto um momento. É um Golias. Poderia ser outra coisa, mas é o meu momento. Está aqui, porque eu vejo todo dia. Então eu posso transformar isso como a marca da minha omissão, da minha indiferença, ou eu posso colocar o Golias como meu propósito. Não, isso aqui vai dar um sentido para a minha vida. Você precisa olhar para a tua vida hoje, seja lá para o que for, e transformar esse sofrimento, isso tudo no quê? Em um propósito. Não, eu vou trabalhar isso aqui, e por um tempo, não é para a vida toda, mas por um tempo, isso aqui vai ser o meu propósito. Eu vou acordar e vou lidar com isso aqui. Eu vou enfrentar isso aqui, até porque o problema que não é enfrentado é adubado, ele cresce, cada dia está um pouquinho maior. Não, eu vou lutar contra, vai ser o meu propósito. Nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência aos problemas e dificuldades em geral do que a consciência de ter uma missão a cumprir na vida. Qual é a melhor maneira de eu superar algo? O que me dá capacidade? A sensação de que eu não estou vivendo à toa, de que eu não estou à deriva. Não, eu tenho um propósito, eu tenho um porquê acordar de manhã. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Como que eu vou fazer isso? Você tem um porquê? Tem. Então você vai encontrar o como. Quando eu não vivo à deriva, eu encontro um como. Agora, se eu não tenho um porquê, a vida é um suceder de dias vazios. E julho é igualzinho junho, que vai ser igualzinho outubro, e 2027 vai ser igual 2023, porque eu estou vivendo sem saber muito bem o que eu estou fazendo aqui. Aí você vai dizer, mas eu morro de medo. Onde estiver o seu medo, ali está a sua tarefa. Você tem medo de viver? Então, a sua vida é a sua tarefa. Eu estou com medo de enfrentar as coisas. Olha, pois bom, o medo acabou de te dar um propósito. Porque onde está o seu medo, está também a sua tarefa. E isso é discurso positivista de vitória? Não. Isso é discurso espiritual de superação e valorização da vida. Agora a questão é que se você não decide nem lutar, você já perdeu. Então nós não estamos falando assim, ó, vai em cima que você vai ganhar tudo. Não tem nem como fazer essa afirmação. Porque a proposta de Jesus não é assim, você vai ganhar tudo. Ele diz assim, vocês vão ter muitos problemas, mas tem bom ânimo para enfrentá-los. Mas e se você não vencer aquele problema lá? Você já venceu um monte, inclusive a omissão, a indiferença, a apatia, porque você lutou. E lutar é dar um propósito para a vida. Ou seja, não desista de você. Não desista da sua vida, não desista da sua história. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu. E se Deus não desistiu de você, por que você está desistindo? Não, mas o meu entorno todo está dizendo que eu não tenho valor. Então abaixa o volume desse entorno e começa a escutar a voz de Deus, a voz de Jesus, colocando no teu coração palavras que produzem vida e vida eterna.